Borketov, Haverins, Hakol Beseder, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos iniciar aqui uma nova porção, a porção da semana. Ela se chama Bechalar, como eu sempre digo, ela é tirada do primeiro Pisukim, né? Dos primeiros versículos do Pasuk da porção da semana, que diz assim, vai ri Bechalar par o et ha'am, Velohanam Elohim Deretz Etz Pilshutin Kil Karov Huki, que quer dizer, e foi quando o faraó enviou o povo, Deus não os conduziu através da estrada dos filisteus, pois ele era próxima a Deus, tá? Vamos começar aqui, tá? Ela é um pouquinho longa, então vamos fazer uma leitura, vamos aprofundar aqui sobre umas questões. Então vamos lá. E foi quando o faraó enviou, né, expulsou o povo, Deus não o conduziu através da estrada dos filisteus, pois ela era próxima. Pois Deus disse, se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. Deus fez o povo contornar pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Para o Mar Vermelho, os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. Moshe tomou os ossos de Yosef com ele, pois ele tinha feito com que os filhos de Israel jurassem, dizendo, Deus certamente lembrar de vocês, e vocês devem levar meus ossos daqui consigo. Eles partiram de Sucote e acamparam em Itam, à margem do deserto. Deus ia diante deles durante o dia em uma coluna de nuvem para guiá-los ao longo do caminho. De noite, uma coluna de fogo iluminando-lhes para poder viajar de dia e noite. Não afastava nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite diante do povo. Deus falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel, e diga-lhes para voltarem a acamparem diante de Pi-Hariote, entre Migdol e o mar. Vocês devem acampar diante de Baal-Zephon, próximo do mar. O faraó dirá sobre os filhos de Israel, eles estão confusos na terra, o deserto se fechou sobre eles. Eu endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu serei glorificado através do faraó e todo o seu exército. O Egito saberá que eu sou Deus. Assim fizeram. Foi dito ao rei do Egito que o povo fugiu. O faraó e seus servos mudaram de sentimento em relação ao povo e disseram, o que nós fizemos? Como podemos liberar Israel de nosso servir? Ele, o faraó, arriou sua carruagem e persuadiu seu povo a ir com ele. Ele tomou 600 carruagens escolhidas de todas as carruagens do Egito, como oficiais em todas elas. Deus endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam saindo triunfalmente. Vai Ribechalar Paó, os expulsou o faraó. Capítulo 13 aqui, começamos no versículo 17, tá, meus amigos, aqui da nova porção de Êxodo. Então é Êxodo 13, versículo 17. Então nós havíamos visto que o povo de Israel havia saído do Egito, tá? E a nossa porção agora ela começa explicando como é que foi essa saída, o que sucedeu quando o povo saiu. Diz assim no primeiro passuque aqui, o primeiro versículo, que diz assim, que Deus não os conduziu pela estrada dos filisteus, pois ela era próxima. Pois Deus disse, se o povo encontrar guerra, talvez eles se arrependem e voltem ao Egito. Ou seja, existia um caminho simples, reto, até por onde Deus guiaria o povo. Só que em frente existiam os filisteus. E Deus fala para que eles não, né? Você está num espírito agora de liberdade, tá toda aquela euforia, nós estamos livres. Para que isso não venha desanimar o povo, Deus tirou eles da rota, que aparentemente seria a rota mais fácil, só que nessa rota daria de frente com os filisteus. E provavelmente eles entrariam em guerra com o povo de Israel, os desanimando e fazendo eles voltarem facilmente para o caminho para o Egito, pois era uma reta.
Então Deus não os levou para lá. Deus fez o povo contornar pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Ou seja, em vez de vocês seguirem uma linha reta, Deus fez com que eles fizessem um contorno. Tá? Eu queria entrar aqui num detalhe, mais uma vez, sobre a questão do híbrido, né? do hebraico, que diz assim, no deserto para o Mar Vermelho. Tá? No hebraico, Mar Vermelho, eu vou traduzir aqui no hebraico, tá assim, Yansuf, tá? Eu vou pegar o comentário aqui de Rashi para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, que diz assim, Mar Vermelho, Yansuf. A palavra Suf significa um pântano onde crescem juncos, assim como o versículo coloca a cesta nos juncos, Basuf. Quando Moshe nasceu, a sua mãe pegou, né, betumou lá uma cesta, colocou o piche e colocou ele Basuf. Isso no hebraico, ou seja, próximo ali ao junco, aquelas plantas que crescem em volta de rios. Então, erroneamente se traduziram como Mar Vermelho, tá? Então, na verdade, seria o Mar de Juncos, tá? Daí pode ter vindo a questão do nome vermelho por causa das algas em volta dos juncos, tá? Mas o texto original hebraico é o Mar de Juncos. Outra coisa interessante aqui, no versículo 18, diz assim que os israelitas eles estavam armados quando eles deixaram o Egito, tá? Eu vou ler um comentário também de Rashi aqui sobre isso aqui, ele é um pouquinho extenso, mas é bom que nós entendamos isso, tá, profundamente, para poder lá na frente entendermos dois assuntos aqui que aparentemente eles parecem contraditivos, porém não, né? A Torá ela entra em acordo facilmente em relação a isso. Esse vai ser uma questão, que é a questão das armas e a questão das carruagens do faraó. Vamos nos aprofundar aqui. Rashi ele comenta assim, hebraico, armado é vahamushim, né? Que quer dizer armado. Uma vez que o faria circular pelo deserto, ele os fez se armarem. Pois se eles os levassem por locais civilizados, não teriam que se precaver-se com tudo o que precisavam, apenas parte do que iriam precisar. Eles iam levar quando eles estavam viajando. Pois a intenção de quem sai para uma viagem é ele se preparar, tá? Como eles iam percorrer uma longa distância aqui e é necessário provisões, Rashi diz assim: esse versículo foi escrito a fim de esclarecer o assunto de modo que possamos saber de onde eles conseguiram armas para as guerras contra Amaleque, que viriam posteriormente, nas guerras contra Shihon e Og, tá? Que foram duas guerras também, contra a guerra de Midian, que como vemos os israelitas nos feriram com a espada. Então a Torá ela já está deixando claro, é óbvio, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham espadas, tá? É uma longa jornada, é um deserto, tá? Existiam muitos salteadores naquela época, né? Salteadores. E quando Deus ele toma a atitude de tirar o povo, ele simplesmente provê tudo, tá? Dando continuidade aqui. Moshe tomou os ossos de Yosef com ele, pois ele tinha feito com que os filhos de Israel jurassem, dizendo: Deus certamente lembrará de vocês e vocês devem levar meus ossos daqui. Como Yosef havia dito antes um pouco da sua morte, ele falou que Deus os visitaria e que, por favor, que quando isso acontecesse, eles levassem os ossos deles de lá. Tanto o Urashi como o Midrash diz que não foram só os ossos de Yosef que eles levaram, mas assim também como os dos seus irmãos, para eles não ficarem enterrados no Egito, tá? Eles partiram de Sucote, acamparam em Etam, à margem do deserto. Deus ia diante deles durante o dia em uma coluna de nuvem para guiá-los e ao longo do caminho de noite uma coluna de fogo iluminando-lhes para poderem viajar de noite. Rashi ele comenta:
Aqui também significa causar que fossem levados através do mensageiro, de um terceiro, que era o mensageiro em questão. Foi a coluna de nuvem. E Deus próprio levou-os à frente deles. De qualquer maneira, a coluna de nuvem foi preparada para guiá-los, uma vez que por meio da coluna de nuvem é que eles andavam. O objetivo da nuvem não era iluminar, e sim mostrar-lhes o caminho. Tá? Rashi aqui ele comenta qual era o objetivo da nuvem. O Midrash já conta que além de proteger, óbvio, você está no deserto, onde o calor passa dos 50 graus. Uma coluna de nuvem cobria eles para proteger do sol e também os guiava. Pensem comigo, você está no deserto. Se você não tem uma direção, você não tem uma bússola, você não sabe para onde ir, você facilmente pode se perder e morrer. Você acaba andando em círculos. Então essa nuvem, miraculosamente, ela os guiava para onde eles tinham que ir. Assim como a coluna de fogo também, que vinha à noite, ela iluminava o caminho e também tinha o objetivo de guiá-los, assim como aquecer. Porque quem conhece sabe que no deserto, de manhã, entre meio-dia, faz um calor de cima de 50 graus e à noite abaixo a zero. Então ela também aquecia o povo como ele guiava. Tá? Por isso que Rashi ele comenta aqui que a raiz da palavra também, no caso, é como se ele fosse um guia, fosse uma terceira pessoa ali guiando eles além de Hashem, além de Deus. Deus falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel, diga-lhes para voltarem, acamparem diante de Pir, Haron, Migdol e o mar. Vocês devem acampar diante de Baal de Sefon, próximo ao mar. O farol dirá sobre os filhos de Israel. Eles estão confusos na terra, o deserto se fechou sobre eles e endureceu o coração do faraó e os perseguirá. Eu serei glorificado através do faraó e todo o seu exército. O Egito saberá que eu sou Deus e assim o fizeram. Ou seja, Deus pede para o povo voltar. Se a nuvem os guiava, automaticamente a nuvem se prostrou para trás, ou seja, começaram a fazer com que eles voltassem. Isso faria com que o faraó entendesse que eles estavam perdidos, como eu havia dito, no deserto você precisa ter um guia, senão facilmente você se perde. Então Deus falou, pede para o povo voltar, Moisés. Isso vai causar com que o faraó entenda que eles estão perdidos, como ele havia dito lá atrás, que vocês vão se perder, que ele havia visto sangue sobre a saída do povo judeu, e Deus pega e usa tudo isso. Eu quero comentar aqui com vocês o quão precisa novamente é a Torá, o como ela não dá ponto sem nó. Nós havíamos visto quando o faraó teve várias tentativas de falar, não, vocês vão. E nenhuma dessas tentativas ele fala assim, com quem vocês vão? Moisés pega e fala, nós vamos levar tudo. E o faraó fala, tá bom, vocês podem ir. Eu tô vendo algo, né, uma estrela sobre a cabeça de vocês e eu tô vendo sangue. Então, que Deus proteja vocês, porque algo está para acontecer. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, o faraó já viu que eles não foram em caminho reto, que eles foram beirando, fazendo um contorno, e agora eles estão retornando. O faraó logo fala, eu avisei eles. Então, todo esse trabalhar de Hakadosh Baruch de Hashem era para chegar justamente aonde Deus havia falado que ele ia libertar eles como um forte e que ele seria glorificado através do rei do Egito, tá? Que no caso seria aqui, posteriormente nós vamos ler em frente ao Mar Vermelho, né? O Yansuf, o Mar de Juncos. Versículo 5 do capítulo 14. Foi dito ao rei do Egito que o povo fugiu. O faraó e seus servos mudaram de sentimento em relação ao povo e disseram, o que nós fizemos? Como podemos liberar Israel de nos servir? Aqui, amigos, tem um assunto interessante. Pensem bem. Como é que o faraó ele sabia onde o povo judeu estava? Se eles já haviam saído, já tinham caminhado uma distância aqui de 3 dias, e agora eles estavam retornando. Como que o faraó soube disso? Tá? Vamos ler aqui. Rashi ele comenta assim, foi dito ao rei do Egito.
O faraó enviou oficiais para seguir com eles. Quando chegou o prazo de 3 dias dados pelo israelita para ir e voltar, os oficiais, vendo que eles não voltaram para o Egito, informaram ao faraó no 4º dia. No 5º e no 6º dia, os faraós perseguiu, junto com suas tropas. Na noite do 7º dia, dos filhos de Israel desceram para o mar, e pela manhã do 7º dia entoaram o cântico, que é o 7º dia de Pessa. Por isso nós lemos natural o cântico do mar no 7º dia de Pessa. Megilá, capítulo 31a, tá? Tirando essa parte de baixo que talvez muitos não conheçam, o que Irache está querendo comentar aqui é que o faraó enviou oficiais com eles. Por quê? Nós lemos lá atrás que Moshe falou, nós vamos um caminho de 3 dias à frente, nós vamos fazer uma festa para Deus. Todos nós vamos fazer uma festa para Deus. Quando o faraó viu que se passaram os 3 dias, que os oficiais trouxeram no 4º dia, avisando que, eles não estão voltando, eles estão indo mais adiante, o prazo passou. No 4º dia foi que o faraó seguiu eles. Tá? O restante do comentário de Irache aqui sobre a questão do 7º dia, o cântico, é o que é feito no dia de Pessa. No 7º dia de Pessa é feito um cântico para relembrar a passagem do mar, tá? Dentro da liturgia judaica. Diz assim que eles mudaram o sentimento em relação ao povo. Irache comenta, mudou do que era, já que o faraó lhes dissera, levante-se e saiam do meu povo. E também mudou o coração de seu servo, pois no passado lhe dissera, até quando a permanência dos israelitas, será para nós um empecilho. E agora mudaram para persegui-los, motivado pelo seu dinheiro que lhe haviam emprestado. Ou seja, o povo egípcio achava que o que eles tinham feito ao povo judeu, tanto que a própria Torá diz, peça emprestado. Porque o povo judeu achava, né, o povo egípcio achava que eles iriam retornar, que aqueles utensílios seriam para eles usar em relação ao rito que eles iriam fazer em relação a Hashem. Tanto que Moisés, em uma das vezes, quando ele chega perante o faraó, ele fala da seguinte maneira, nós não sabemos o que Deus vai nos pedir, então nós precisamos de tudo, porque lá Deus vai nos falar. Então entenda, o povo egípcio achavam que eles iriam voltar. E fala, nossa, eles pediram emprestado tudo. Não, aquilo não ia retornar. Então foi mais um incentivo para que o faraó fosse atrás deles. O que nós fizemos? Como podemos liberar Israel de nos servir? Ele, o faraó, arreou sua carruagem. Irache comenta aqui que o próprio faraó fez isso. Você imagina a posição de um rei tomando agora e ele mesmo se prepara naquela situação e ele mesmo prepara a sua carruagem. Diz que ele persuadiu o seu povo a ir com ele, versículo 7. O que Irache comenta, ele os atraiu com palavras dizendo, fomos feridos, tomaram nosso dinheiro e nós os enviamos. Venham comigo e eu não me portarei com vocês como fazem os outros reis. O costume dos outros reis é que seus servos vão à sua frente na guerra, mas eu irei à frente de vocês, conforme está dito. O faraó avançou, significando aproximou-se e apressou-se para ir adiante dos seus exércitos. O costume dos outros reis é recolher para si dos despojos primeiro, mas eu compartilharei com vocês na parte que tomarei para mim, conforme está dito. Dividirei os despojos, tá? Ou seja, o faraó agora usa de palavras persuasivas e toma, não só das palavras, mas ele toma a atitude de tomar a frente, como não era de costume dos reis saírem na frente. Com exceção de Davi, Ramela, né, o rei Davi, como nós vemos posteriormente lá nos livros de 1ª e 2ª Samuel. Mas aqui ele toma a frente. Essa postura de você tomar a frente, é óbvio que aquelas pessoas que te seguem, quando você toma a frente de algo, né, nós sabemos como isso funciona, aquela multidão começa a seguir você por causa do impulso e do fervor que você causa naquela tomada de atitude. Então o faraó, ele mesmo foi lá, ele mesmo arriou a sua carruagem, ele mesmo falou, vamos, e tomou a frente. E ainda falou assim, costume dos reis, dos outros reis, é pegar os despojos, fazer a sua parte, depois dividir o povo. Eu vou dividir juntamente com vocês do meu. Então o povo falou, não, vamos. Ele animou o espírito do povo e o povo realmente foi atrás. Versículo 7. Ele tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito com oficiais e todas elas, todas elas. Aqui entra uma questão interessante, meus amigos. Antes da gente terminar aqui no versículo 8.
que diz assim, você pode se perguntar, nós tivemos a praga das pestes, nós tivemos a praga da chuva de granizo, né? Aí você me pergunta, da onde que o faraó ainda tinha as carruagens com os animais, 600 animais? Qualquer um vai se perguntar, porque diz assim e diz que matou todos os animais do Egito. Só que não só nisso. Quem está acompanhando e leu e prestou atenção em alguns versículos, inclusive eu falei sobre isso, que você veria justamente agora para o momento que chegamos, vai lembrar de que em determinado momento, quando Deus fala sobre a praga dos granizos, diz que muito dos egípcios, não só dos egípcios, como dos próprios oficiais do faraó, ouviram aquilo e tiraram seus animais dos campos e colocaram dentro de suas casas, os protegeram, tá? De onde é que esses animais, acha ele comenta assim, de onde é que esses animais para as carruagens vieram? Se você disser que pertencia aos egípcios, já está dito, e todo o gado dos animais morreu, lá em Êxodo 9:6. E se você disser que pertencia aos israelitas, eles haviam dito, nosso gado deve ir conosco, lá no Êxodo 10:26. Então, de quem eram os animais? É o que eu comentei lá atrás. Dos que temeram a palavra de Deus, lá em Êxodo 9:20. Daqui Rabi Shimon dizia, menos animais apropriados dos egípcios deve se matar, mesmo o melhor da serpente deve se esmagar a sua cabeça. Ou seja, eles haviam ouvido da chuva de granizo, temeram e guardaram seus animais. Daqui eles tomaram esses animais, esses 600 animais daqueles que temeram. Só que chegou nesse momento, como eu disse, com toda aquela atuação do faraó agora, aquele empenho de tomar a frente, tudo, eles cederam esses animais a eles, tá? Então, entendam bem como eu falo, a Torá ela não dá ponto sem nó, ela é precisa. E o último versículo aqui, Deus endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam saindo triunfantemente, ou seja, o povo judeu estava feliz, estavam contentes, estavam triunfantes, pois haviam saído do Egito, estavam com várias peças de ouro e prata, estavam com alimento, estavam com veste, foram dados roupa também para eles. Eles saíram triunfantes, tá? E essa é o começo da nossa porção de Bechalá, os expulsou, os enviou. E aqui, meus amigos, eu quero tirar 2 pontos interessantes para esse domingo, para esse dia de hoje, o que você pode pegar dessa porção, porque nós devemos viver com a porção da Torá da semana, viver com aquele passuquinho, aquele versículo do dia. E o que eu posso trazer para vocês, meus amigos, é simplesmente que Deus, ele guia quando ele te dá uma ordem. Existiam duas fontes de sinal para o povo judeu, a nuvem e a coluna de fogo. Nós já dissemos aqui que a nuvem, além de proteger eles dos caldantes sol do deserto, também servia como guia. Igualmente, a coluna de fogo que iluminava o caminho à noite e os protegia do frio abaixo de zero do deserto, não é diferente na minha e na sua vida. Entenda bem. A dificuldade que foi os 210 anos que o povo estava no Egito, os 116 anos que eles começaram a ser escravizados depois da morte de Yosef, todo esse tempo, toda essa situação sofrendo, eles saem de lá, tá? Mas isso não quer dizer que eles saíram, vamos dizer assim, sem as dificuldades. Porque eles saíram, mas eles não sabiam para ir onde ir. Eles sabiam que Deus havia preparado uma terra, mas eles não sabiam que direção era essa. Deus havia falado, é a terra dos cananeus, dos jebusitas, dos ebusitas, mas eles não sabiam a direção.
Deus os protegeu, Deus colocou uma nuvem para tampá-los do calor, para os guiá-los, assim como uma coluna para os aquecê-los e mostrar-lhe o caminho. Quando Deus ele fala na nossa vida que ele vai nos prover algo, que ele vai nos preparar algo, ele provém todo o necessário. Tá? Eu poderia pegar também a questão das espadas, que eles saberiam que iriam enfrentar lá na frente, mas não é essa a questão agora, tá? Não quero entrar nessa questão de uma arma que serve para até então tirar a vida, tá? Eu quero entrar na questão aqui de Deus prover quando ele fala para você que ele vai fazer algo na tua vida. E não quer dizer que isso vai ser fácil, porque nós vamos ver agora a trajetória do povo judeu no deserto, não foi fácil. Até eles chegarem ali em frente ao Jordão, depois da morte de Moshe, com Yehoshua, Josué na frente. Não foi nada fácil. Só que em nenhum momento desses 40 anos que o povo judeu vai passar no Misrai, quando vamos ler como passou, Deus não deixou de prover a eles água, alimento e veste, as 3 necessidades básicas do ser humano. Deus não está te prometendo aqui que te vai dar uma mansão, que vai te dar uma casa com suíte, que vai te dar uma casa um prédio que é no último andar, bonito. Deus não está falando que vai te dar o melhor emprego do mundo, que você vai... Não. Deus está falando que ele vai te dar o necessário para você continuar a tua caminhada. E isso daí você conquista com a sua força, com a sua determinação, que é o que nós vamos ver na frente. Deus proveu as necessidades. Eu falo para todo mundo aqui, Gênesis capítulo 1 em diante, Deus prepara o mundo, cria tudo, árvores, peixes, deixa tudo pronto para o ser humano. As suas necessidades básicas estão aqui providas. Tá? Mas agora você errou. Agora com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Com a sua dedicação, o seu esforço, você vai adquirir o que você precisa de melhor para você. Mas as necessidades, quem provê sou eu. Tá? É isso que eu quero deixar essa mensagem para nós aqui nesse domingo sobre a Parashá de Bechalá. Que ainda que sejamos expulsos, como o Faraó expulsou, né? Deus ele provém. Ainda que pareça que o mundo ele não está nem aí para você, que ele simplesmente não pareça que vai te cuidar de ti, né? Sustentar-te. Deus, ele fala, eu sou o provedor. Todo Yehudim, todo judeu sabe que a Parnassá, ela vem de Deus. Que o que você faz, a profissão que você tem, é um meio a qual Deus te otorgou para te dar seu sustento. Isso não vem de você, vem de Hakadosh Baruch, assim como Deus mostrou para o povo judeu. Tá? Eles encontraram, graças aos olhos dos egípcios, e os egípcios deram para ele prata e ouro, alimentos e veste, proveu tudo. Tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Domingo, Deus vai nos prover aquilo que nós precisamos para nossa caminhada nesse mundo, até a vinda do Mashiach, que Deus queira que seja hoje. Amém. Amigos, Todarabá, mais uma vez eu agradeço. Gostou do conteúdo? Se inscreva aqui no canal, compartilhe para que cheguem a mais pessoas. E mais uma vez eu estou aqui. Qualquer dúvida, pergunta, escreva nos comentários. Eu vou ler e prometo para você que eu vou responder. Tá bom? Não fique com dúvidas. Tire elas, porque diz um rabino amigo meu: bobo não é aquele que pergunta, é aquele que não pergunta. Tá? Não existe pergunta boba. Bobo é aquele que não pergunta. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, deixe nos comentários aqui. Eu prometo para você, se eu não souber, eu vou consultar algum rabino, alguém que conheça, para trazer essa resposta da melhor maneira possível. Toda Arbale, Ritraot, ótimo domingo, Shavuot Tov.